Filho, perdoa a mamãe, não tem jantar hoje, disse a mulher de joelhos para seu filho faminto. O milionário observou a cena. Aquele rosto era familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Quando a memória voltou, a verdade o destruiu por dentro. Fernando Mendes ajustou o nó da gravata francesa enquanto caminhava pelos corredores reluzentes do shopping Iguatemi. Aos 43 anos, era proprietário de uma das maiores construtoras de São Paulo, acostumado a ambientes onde cada detalhe custava uma fortuna. Estava ali apenas para uma reunião rápida no restaurante executivo do último andar, discutindo a aquisição de mais um terreno nobre na região dos Jardins. Mas quando passou pela praça de alimentação no terceiro piso, algo o fez parar abruptamente. Era uma voz feminina, frágil, tentando soar firme, mas quebrada pela emoção. Fernando se virou instintivamente e viu uma mulher de cabelos castanhos, presos num coque simples, vestindo um uniforme cinza de limpeza, ajoelhada na frente de um menino de aproximadamente 9 anos. A mulher segurava as mãos pequenas do garoto com delicadeza enquanto dizia, com a voz embargada: "Pedro, meu filho, perdoa a mamãe. Não tem jantar hoje. A mamãe só conseguiu comprar o pão. Amanhã a mamãe arranja um jeito. Está bom, meu amor." O menino, magro demais para sua idade, com os olhos fundos revelando noites mal dormidas e refeições incompletas, olhou para a mãe com uma maturidade que doía de ver. Não chorou, não reclamou. Apenas assentiu com a cabeça e disse, com uma voz que tentava consolar a própria mãe: "Tudo bem, mãe. O pão está bom. Eu gosto de pão." Fernando sentiu como se algo tivesse se movido dentro do seu peito, uma sensação estranha que não experimentava há anos. Ficou parado ali, observando aquela cena que parecia congelada no tempo, quando de repente reconheceu o rosto da mulher. O coração disparou, o sangue subiu ao rosto. Era Juliana Ferreira. Havia trabalhado na recepção da sua empresa há 4 anos. Uma funcionária dedicada, sempre sorridente, que cumprimentava a todos com gentileza e eficiência, e que ele havia demitido sem ao menos uma conversa pessoal, sem um olhar nos olhos, sem sequer saber seu nome completo. A lembrança o atingiu como um soco no estômago. 4 anos atrás, durante a crise financeira que sua empresa enfrentou, precisou cortar custos drasticamente. Seu gerente de recursos humanos havia trazido uma lista datilografada com 25 nomes para demissão. Fernando nem olhou direito, não questionou critérios, não pediu para conhecer as histórias por trás de cada nome. Apenas assinou a lista inteira com sua caneta dourada, a mesma que usava para assinar contratos milionários. Juliana estava nessa lista, apenas mais um nome entre tantos. Agora ela estava ali, no chão frio de um shopping de luxo, pedindo perdão ao filho porque não tinha dinheiro para comprar uma refeição decente. A ironia era cruel. Enquanto Fernando estava prestes a negociar a compra de um terreno de 5 milhões de reais, aquela mulher não tinha 15 reais para um prato de comida. Fernando se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Cada passo pesava como chumbo. Juliana levantou os olhos e, quando o reconheceu, seu rosto empalideceu completamente. O sangue fugiu de suas bochechas. Rapidamente se pôs de pé, segurando a mão do filho com força, como se precisasse de apoio para não cair. "Doutor Fernando", disse ela com voz trêmula, tentando desesperadamente disfarçar a situação. "Não esperava vê-lo aqui." Fernando olhou para ela, depois para o menino, que o observava com aquela curiosidade natural das crianças, mas também com um certo receio, como se soubesse que homens bem vestidos raramente traziam boas notícias para pessoas como ele e sua mãe. "Juliana", Fernando disse, e sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, carregada de uma emoção que não conseguia identificar. "Este é seu filho?" "Sim, é o Pedro", ela respondeu, puxando o garoto para mais perto.
num gesto protetor que revelava anos de luta solitária. Estávamos só descansando um pouco antes de ir para casa. Fernando sabia que ela estava mentindo. Podia ver nos olhos dela a vergonha profunda, o medo de ser julgada, a desesperança mal disfarçada que pairava como uma sombra sobre seu rosto. O menino olhava para ele com curiosidade crescente, mas permanecia calado, como se já tivesse aprendido que era melhor não falar quando os adultos conversavam. "Vocês já jantaram?" perguntou Fernando, embora já soubesse a resposta. A pergunta soou inadequada até para seus próprios ouvidos. Juliana hesitou, mordendo o lábio inferior. "Já, sim, senhor. Estávamos só conversando aqui um pouquinho antes de ir embora." Fernando se abaixou, ficando na altura do menino. De perto, podia ver as roupas surradas da criança, o tênis com furos mal disfarçados, o cabelo que precisava de um corte há semanas. "Pedro, que tal se a gente fosse comer uma pizza grande? Eu estava pensando em jantar e detesto comer sozinho." "Você gosta de pizza?" Os olhos do garoto se iluminaram como estrelas acendendo no céu noturno. Uma expressão de esperança pura e genuína tomou conta de seu rosto pequeno. Mas ele olhou imediatamente para a mãe antes de responder, buscando permissão, como uma criança bem educada que aprendeu a não aceitar nada sem autorização. Juliana estava visivelmente desconfortável, torcendo as mãos, mudando o peso de um pé para o outro. "Não precisa, doutor Fernando. Realmente não precisa. Nós já estávamos indo embora mesmo. Está ficando tarde." Por favor", disse Fernando. E havia algo diferente em sua voz que ela nunca havia escutado antes nos 4 anos em que trabalhou para ele. Não era a voz do patrão dando ordens. Não era a voz do empresário negociando um contrato. Era a voz de um homem pedindo, genuinamente pedindo. "Me deixem convidá-los para jantar. É o mínimo que posso fazer. Por favor." Juliana olhou para o filho, que a observava com aquela esperança contida, tentando não demonstrar o quanto desejava aceitar. Ela suspirou profundamente e assentiu, derrotada pela fome do filho, mais do que por qualquer outra razão. "Está bem, mas só porque o Pedro gosta muito de pizza." Caminharam juntos até a praça de alimentação, um trio improvável. O empresário de terno italiano que custava R$3.000, a faxineira de uniforme surrado e o menino magro de olhos esperançosos. Fernando pediu 2 pizzas família grandes, refrigerante em garrafas de 2 litros, batatas fritas crocantes e sorvete de sobremesa. Sentaram-se numa mesa perto da janela ampla que dava vista para a cidade iluminada, milhares de luzes piscando como promessas na noite paulistana. Pedro comeu com uma fome que partia o coração de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. Tentava não parecer desesperado, mastigando devagar, limpando a boca com o guardanapo, mas seus olhos traíam a realidade. Aquela era provavelmente a primeira refeição decente em dias. "Pedro tem 9 anos, disse Juliana, tentando manter alguma conversa normal, como se aquilo fosse apenas um jantar casual entre conhecidos. Está no 4º ano da escola municipal e gosta muito de estudar." "É mesmo?" perguntou Fernando, genuinamente interessado. "E o que você mais gosta de estudar, Pedro?" "Gosto de matemática", respondeu o menino com a boca ainda meio cheia de pizza, mas tentando manter as boas maneiras que sua mãe certamente lutava para ensinar. "E de ciências também. Quero ser engenheiro como o senhor, doutor." "Engenheiro?" Fernando sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de peso. "E por que você quer ser engenheiro?" "Porque minha mãe disse que o senhor constrói prédios bonitos para as pessoas morarem", explicou Pedro com seriedade. "Quero construir uma casa bonita para minha mãe um dia. Uma casa só nossa, com um quarto para cada um e um quintal para plantar flores. Minha mãe adora flores, mas a gente nunca tem dinheiro para comprar."
Fernando sentiu um nó se formar na garganta, apertando, sufocando. Teve que desviar o olhar para a janela, fingindo observar o movimento da cidade, mas na verdade tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Olhou para Juliana, que desviou o olhar rapidamente, claramente embaraçada pela sinceridade do filho. "Onde vocês moram agora?" perguntou Fernando, embora parte dele temesse a resposta. "Em Paraisópolis", Juliana respondeu baixinho, quase num sussurro. "Dividimos um quarto com mais 3 famílias. Não é muito, mas é o que conseguimos pagar com o que ganho. Eu trabalho fazendo limpeza em escritórios comerciais à noite. Às vezes, consigo trabalhos extras nos fins de semana, limpando casas ou apartamentos. Feriados são bons porque pagam dobrado." Ela pausou, passando a mão no cabelo do filho, com ternura infinita. "Não é fácil, Dr. Fernando, mas a gente se vira. A gente sempre dá um jeito." Fernando queria perguntar sobre o pai do menino, mas não se atreveu. Havia algo na postura de Juliana, na forma como ela falava sempre no plural, incluindo apenas ela e o filho, que dizia claramente que ela enfrentava tudo sozinha, que não havia ninguém mais para dividir o fardo. Quando terminaram de comer, e Pedro já estava visivelmente sonolento depois da barriga cheia, Fernando insistiu em chamar um táxi para levá-los em segurança. Juliana protestou veementemente, disse que podiam pegar o ônibus como sempre faziam, que não queriam incomodá-lo mais, mas ele não aceitou não como resposta. "Juliana", disse ele antes deles entrarem no carro que havia chamado, "você ainda tem meu cartão do escritório? Aquele que eu distribuía para todos os funcionários?" "Tenho sim, guardado na gaveta", ela respondeu, desconfiada, como se esperasse alguma armadilha. "Por quê?" "Me liga amanhã de manhã, por favor. Quero conversar com você sobre algo importante." Ela o olhou com aquela desconfiança que nasce de anos sendo decepcionada. "Conversar sobre o quê, exatamente?" "Sobre uma oportunidade de trabalho na empresa. Uma oportunidade boa." Juliana balançou a cabeça negativamente, um gesto cansado de quem já ouviu muitas promessas vazias. "Dr. Fernando, com todo respeito, não precisa ter pena de mim. Não quero caridade. Tenho meu orgulho ainda." "Não é caridade", disse ele, olhando direto nos olhos dela com uma intensidade que a fez parar de argumentar. "É justiça, é corrigir um erro que cometi há 4 anos. Naquela noite, Fernando não conseguiu dormir nem 1 minuto sequer. Ficou na varanda enorme do seu apartamento de cobertura no Morumbi, um espaço de 200 metros quadrados, só para ele, olhando as luzes intermináveis da cidade, pensando em Juliana e Pedro. Pensou em como havia sido absurdamente fácil assinar aquela lista de demissões sem sequer olhar os nomes com atenção, sem pensar que cada nome era uma pessoa real, uma família inteira, uma história de vida que seria drasticamente alterada por sua caneta. Pensou em quantas outras Julianas existiam por aí, quantos outros Pedros faziam lição de casa em caixas de papelão, porque seus pais haviam sido demitidos por empresários que nem se davam ao trabalho de conhecer seus nomes. Na manhã seguinte, chegou ao escritório antes das 7 horas, muito antes de seu horário habitual. Chamou seu gerente de recursos humanos, Roberto Andrade, um homem de 50 anos que trabalhava na empresa há 15 anos. "Roberto, preciso que me traga o arquivo completo da Juliana Ferreira, a recepcionista que demitimos há 4 anos. Quero ver tudo, avaliações de desempenho, registros de ponto, reclamações, elogios, tudo." Roberto pareceu surpreso. "Juliana Ferreira, deixe-me verificar no sistema." Ele voltou 15 minutos depois com uma pasta relativamente fina. "Aqui está, senhor. Mas por que o interesse repentino numa funcionária demitida há tanto tempo?" Fernando abriu o arquivo e leu atentamente página por página. Juliana havia trabalhado na empresa por 3 anos completos. Nunca chegou atrasada nem uma única vez. Nunca faltou sem justificativa médica adequada. Recebia elogios constantes dos clientes que visitavam a empresa.
Seu salário era de R$ 2.000 mensais, um valor modesto até para os padrões da época. Por que ela estava na lista de demissões? Perguntou Fernando, sentindo a raiva crescer dentro dele. Me explique o critério que usamos. Bem, senhor, precisávamos cortar custos urgentemente naquele trimestre. Roberto explicou, claramente desconfortável com a conversa. Ela era uma das funcionárias mais novas na empresa. Então seguimos o critério de último a entrar, primeiro a sair. É um critério padrão em situações de crise. Então demitimos uma das melhores funcionárias que tínhamos, simplesmente porque ela era mais nova? Fernando interrompeu, sua voz subindo de tom. Nem perguntamos se ela tinha dependentes, se era arrimo de família. Nada. Roberto pareceu ainda mais desconfortável. Foram tempos muito difíceis, senhor Fernando. Precisávamos fazer escolhas rápidas. Não tínhamos tempo para avaliar caso a caso. Não tínhamos tempo, Fernando repetiu, amargura tingindo cada palavra. Não tínhamos tempo para gastar 15 minutos conhecendo a situação de cada pessoa que estávamos mandando embora. Ele fechou o arquivo com força. Quero que a procure hoje mesmo e ofereça o emprego de volta, mas com aumento salarial. R$ 3.500 para começar, e quero que providencie vale alimentação de R$ 500 mensais, vale transporte completo, plano de saúde extensivo que inclua dependentes, tudo o que ela tem direito por lei e mais um pouco. Senhor, Roberto hesitou, não temos vaga para recepcionista disponível no momento. Todas as posições estão preenchidas. Então criem uma vaga. Fernando disse com firmeza. Façam dela assistente administrativa da diretoria, assistente executiva, inventem um cargo se for necessário. Quero ela trabalhando aqui na próxima segunda-feira, entendeu? Quando Roberto saiu, visivelmente confuso, mas obediente, Fernando se recostou na cadeira de couro importado. Sabia que estava fazendo isso parcialmente por culpa, pelo peso na consciência que não o deixava respirar direito. Mas também sabia, no fundo do coração, que era simplesmente a coisa certa a fazer. Era tarde demais para consertar o passado, mas talvez não fosse tarde para construir um futuro diferente. O telefone tocou exatamente às 9 horas da manhã. Era Juliana, sua voz ainda hesitante, ainda desconfiada. Doutor Fernando, é a Juliana Ferreira. O senhor pediu para eu ligar, espero não estar atrapalhando. Juliana, obrigado por ligar. Fernando respondeu, tentando soar o mais caloroso possível. Quero fazer uma proposta para você, se tiver alguns minutos para me ouvir. Houve uma pausa longa. Estou escutando. Quero que volte a trabalhar na Almeida Incorporações, mas não como recepcionista. Como assistente administrativa da diretoria. Salário inicial de R$ 3.500 mensais, mais todos os benefícios. Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde completo que cobre você e o Pedro, cesta básica mensal. Horário comercial das 8 às 5, com 1 hora de almoço. Sem trabalho aos fins de semana. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Fernando podia ouvir a respiração dela, rápida e irregular. Juliana, você ainda está aí? Estou, disse ela finalmente com voz embargada de emoção. Doutor Fernando, por que está fazendo isso? Me diga a verdade, por favor. Porque 4 anos atrás cometi um erro terrível. Fernando respondeu, decidindo ser completamente honesto. Te demiti sem pensar 2 vezes, sem me importar com as consequências. Ontem, quando vi você com o Pedro na praça de alimentação, descobri as consequências desse erro e não consigo viver com isso na consciência. Eu não quero sua pena, disse ela, mas a voz tremia de emoção mal contida. Não quero ser um projeto de caridade para aliviar sua consciência. Não é pena, Juliana, e não é só caridade, Fernando insistiu. Você era uma excelente funcionária. Eu fui um idiota que não valorizou isso, e agora quero corrigir esse erro. Está interessada na proposta? Outra pausa longa.
Fernando podia imaginar ela na casa apertada, pesando a oferta, lutando entre o orgulho e a necessidade. "Quando posso começar?" ela perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. "Segunda-feira às 8 horas. E Juliana?" "Sim, obrigado por me dar essa chance." No mesmo dia, Fernando fez algo que nunca havia feito em toda a sua carreira de empresário de sucesso. Cancelou todas as reuniões importantes da tarde, incluindo aquela negociação do terreno que valia 5 milhões de reais, e dirigiu seu carro importado até Paraisópolis. Queria ver com os próprios olhos onde Juliana e Pedro moravam. Precisava entender a realidade deles, não através de palavras, mas através da experiência direta. O que encontrou o chocou muito mais profundamente do que esperava. O barraco onde moravam era uma construção precária de madeira reaproveitada e telhas de Eternite quebradas, com pouco mais de 25 metros quadrados. Juliana dividia aquele espaço minúsculo com uma família de 5 pessoas e uma senhora idosa. Não havia privacidade alguma. Cortinas improvisadas de lençóis velhos dividiam o espaço em compartimentos ainda menores. Mal havia espaço para se mover sem esbarrar em alguém ou alguma coisa. Pedro estava sentado num canto escuro, fazendo lição de casa, usando uma caixa de papelão grande como mesa improvisada. Sua concentração era impressionante, completamente focado nos números e letras, alheio ao caos ao redor. Quando viu Fernando parado na porta estreita, seus olhos se arregalaram em surpresa e alegria. "Doutor Fernando, o que o senhor faz aqui?" "Vim visitar vocês", disse Fernando, lutando para não demonstrar o choque profundo que sentia ao ver aquelas condições. "Posso entrar?" Juliana estava visivelmente mortificada, seu rosto vermelho de vergonha. "Doutor, o senhor não precisava ter vindo até aqui. É muito simples, muito humilde. Não é lugar para receber visitas, especialmente não alguém como o senhor." "Juliana, por favor", Fernando insistiu gentilmente. "Posso entrar? Gostaria muito de ver onde vocês moram." Ela assentiu, claramente embaraçada, abrindo mais a porta estreita. Fernando entrou, tendo que abaixar a cabeça para não bater no teto baixo, e cumprimentou respeitosamente as outras famílias que dividiam aquele espaço apertado. Eram pessoas simples, trabalhadoras, com mãos calejadas e rostos marcados pelo sol e pelo trabalho duro, que o receberam com uma hospitalidade genuína que o surpreendeu e envergonhou. Ofereceram café aguado, biscoitos simples, tratando aquele estranho de terno caro como um hóspede honrado. Fernando sentou-se no chão de cimento frio ao lado de Pedro para ver sua lição de casa. O menino estava fazendo contas de matemática numa folha de caderno surrada, com rasuras e correções, mas suas respostas estavam todas corretas. Sua caligrafia era caprichada, cada número formado com cuidado. "Você é muito inteligente, Pedro", disse Fernando com sinceridade. "Muito inteligente mesmo. Essas contas são para alunos mais velhos." "Obrigado, doutor." Pedro sorriu, orgulhoso. "Minha mãe me ajuda todas as noites. Ela é muito esperta, sabe tudo de matemática e português. Ela diz que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente." Fernando olhou para Juliana, que estava de pé num canto, claramente nervosa, torcendo as mãos continuamente. "Juliana, podemos conversar lá fora? Só por alguns minutos." Saíram para o pequeno pátio irregular entre os barracos de madeira. O cheiro de esgoto a céu aberto era forte, quase insuportável. Crianças brincavam descalças entre as construções improvisadas, rindo alto, alheias à pobreza ao redor. Música alta vinha de várias direções diferentes, criando uma cacofonia estranha. "Há quanto tempo vocês moram aqui?" perguntou Fernando, já sabendo que não ia gostar da resposta. 3 anos, Juliana respondeu baixinho, envergonhada. "Depois que o senhor me demitiu, não consegui pagar o aluguel do apartamento pequeno onde morávamos no Capão Redondo."
Foi despejada 2 meses depois. Este foi o único lugar que consegui com o que ganho fazendo faxina. Pelo menos aqui tenho um teto sobre nossas cabeças. E o pai do Pedro? Fernando perguntou gentilmente. Juliana baixou os olhos para o chão irregular. Ele nos abandonou quando Pedro tinha apenas 4 anos. Disse que não queria a responsabilidade de ser pai, que era jovem demais, que tinha sua própria vida pela frente. Desde então, somos só nós 2 contra o mundo. Mas está tudo bem. A gente se basta. Fernando sentiu uma mistura complexa de raiva contra aquele homem desconhecido e uma tristeza profunda pela situação toda. Juliana, quero fazer uma proposta diferente. Uma proposta que vai além do trabalho. Qual proposta? Ela perguntou, a desconfiança voltando aos olhos castanhos. Conheço um apartamento disponível no Jabaquara, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo, próximo de escolas municipais boas e de linha de metrô. O proprietário é meu amigo pessoal de faculdade. Posso conseguir um aluguel muito justo, bem abaixo do mercado. Que tal se vocês se mudassem para lá? Um lugar só de vocês, com privacidade, segurança. Juliana o olhou com aquela desconfiança profunda que se desenvolve depois de anos de decepções. Doutor Fernando, o senhor está sendo extremamente gentil, mas eu não posso aceitar caridade. Já disse isso ontem. Tenho meu orgulho. Não é caridade, Fernando insistiu. Você vai trabalhar, vai ganhar seu salário dignamente, vai pagar o aluguel com seu próprio dinheiro suado. Eu só vou ajudar com a garantia locatícia e os primeiros 3 meses enquanto vocês se organizam financeiramente e juntam uma reserva. Depois disso, é tudo por conta própria, nada de favor. Por que está fazendo isso tudo por nós? Juliana perguntou, lágrimas começando a se formar nos olhos. Por que se importa? Fernando hesitou, buscando as palavras certas. Como explicar que ver Pedro fazendo lição numa caixa de papelão velha havia mexido com algo profundo e primitivo dentro dele? Como dizer que havia passado a vida inteira construindo prédios de luxo para milionários, mas nunca havia pensado de verdade em onde as pessoas comuns moravam, em como viviam? Porque posso ajudar, disse simplesmente. E porque vocês merecem uma chance de ter uma vida melhor, e porque preciso fazer isso. Juliana o olhou longamente, avaliando, ponderando. Depois, voltou os olhos para o barraco onde Pedro ainda fazia lição de casa, alheio à conversa dos adultos. Se eu aceitar essa proposta, tem que ser muito claro que é empréstimo. Vou pagar cada centavo de volta com juros se necessário. Não quero dever nada para ninguém. Combinado, Fernando concordou, estendendo a mão. Temos um acordo? Ela apertou a mão dele com firmeza. Temos um acordo. 2 semanas depois, numa segunda-feira ensolarada, Juliana começou a trabalhar na Almeida Incorporações. Chegava sempre 20 minutos antes do horário, com o uniforme administrativo novo e impecável que Fernando havia providenciado. Seus novos colegas de trabalho a receberam muito bem, especialmente quando descobriram que ela havia trabalhado ali antes e conhecia os procedimentos internos. Pedro, por sua vez, foi matriculado numa escola municipal moderna e bem equipada próxima ao novo apartamento no Jabaquara. Era uma escola simples, sem luxos, mas infinitamente melhor que a escola precária de Paraisópolis, onde estudava antes. Pela primeira vez em muitos anos, ele tinha uma mesa própria e adequada para fazer lição de casa. Um quarto só dele com uma cama confortável. Um endereço fixo que podia dar com orgulho. Fernando se pegou passando no apartamento deles com frequência maior do que seria estritamente necessário, sempre com alguma desculpa preparada. Queria ver se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa, se a geladeira estava funcionando direito, se tinham móveis suficientes.
A verdade, que ele relutava em admitir até para si mesmo, era que simplesmente gostava de estar ali. Gostava de ver Pedro fazendo lição na mesa da cozinha organizada, a língua de fora em concentração intensa. Gostava de ver Juliana preparando o jantar, cantarolando baixinho músicas antigas. Gostava da sensação reconfortante de que estava ajudando a construir algo real e significativo, não apenas mais prédios vazios de concreto e aço. Uma noite chuvosa, aproximadamente um mês depois da mudança, Fernando bateu na porta deles às 7 da noite. Estava com a roupa encharcada da chuva forte. Juliana abriu, ainda de uniforme do trabalho, claramente surpresa. Doutor Fernando, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo ótimo, ele respondeu, sacudindo as gotas de chuva do paletó. Estava passando aqui perto, vi a chuva forte e pensei, vocês já jantaram? Ainda não, estava justamente começando a preparar arroz e feijão. Que tal se eu trouxesse uma pizza grande para celebrarmos o primeiro mês completo de vocês aqui? Com essa chuva toda, uma pizza quentinha cai bem. Pedro apareceu correndo do quarto, já de pijama. Pizza? Podemos escolher o sabor? Posso pedir calabresa com catupiry? Claro que pode. Fernando riu genuinamente. Você escolhe metade e sua mãe escolhe a outra metade. O que acha? Jantaram os três na mesinha aconchegante da cozinha, ouvindo a chuva forte batendo nas janelas. Pedro contou animado sobre a escola nova, sobre os 3 amigos novos que estava fazendo, sobre a professora de matemática que disse que ele era incrivelmente inteligente para sua idade e deveria pensar em fazer Olimpíadas científicas. Juliana falou sobre o trabalho, sobre como estava adorando estar de volta, sobre como os clientes da empresa eram educados, sobre os planos que tinha de fazer um curso técnico de administração nas horas vagas para crescer profissionalmente. Depois do jantar, quando Juliana estava recolhendo os pratos, Pedro pediu timidamente para Fernando ajudar com um problema complexo de matemática. Era uma questão de divisão com 3 dígitos, nível bem acima do esperado para sua série. Sua mãe não consegue te ajudar com isso? Perguntou Fernando curioso. Consegue sim, Pedro respondeu sério. Mas você explica diferente dela. Minha mãe explica com o coração. Você explica com a cabeça. Os 2 jeitos são bons, mas às vezes preciso dos 2 para entender melhor. A observação simples, mas profunda do menino atingiu Fernando de uma forma completamente inesperada. Sentiu algo se mexer dentro do peito, uma emoção que não conseguia nomear. Juliana sorriu, um pouco embaraçada. Ele sempre foi muito observador desde pequenininho. Percebe coisas que a maioria das crianças não percebe. Quando Fernando se preparava para ir embora, já passava das 10 da noite. Pedro o abraçou apertado, coisa que havia começado a fazer naturalmente. Obrigado por tudo, doutor Fernando. Você é quase como um pai para mim. O pai que eu sempre quis ter. As palavras sinceras do menino ficaram ecoando na cabeça de Fernando durante todo o caminho de volta para casa, reverberando como sinos em sua mente. Pai. Nunca havia pensado seriamente em ser pai. Nunca havia se casado apesar das oportunidades. Nunca havia encontrado alguém com quem quisesse verdadeiramente formar uma família. Mas ali estava, sendo chamado de pai por um menino que mal conhecia há 2 meses. Naquela noite, sozinho no seu apartamento silencioso e luxuoso de 300 metros quadrados, Fernando se deu conta de que sua vida havia mudado completamente e de forma irreversível. Antes, chegava em casa todos os dias e ligava a televisão de tela enorme sem realmente assistir nada, comia algo pedido por delivery sem saborear, trabalhava mais algumas horas no laptop importado. Agora se pegava pensando constantemente se Pedro havia terminado a lição, se Juliana estava cansada demais do trabalho, se eles precisavam de alguma coisa, se estavam felizes. No dia seguinte pela manhã,
No escritório, Juliana bateu hesitante na porta da sala ampla dele. Doutor Fernando, posso falar com o senhor? São só alguns minutos. Claro, Juliana. Sente-se, por favor. Fernando respondeu, indicando uma das poltronas confortáveis. Ela se sentou apenas na ponta da cadeira, claramente nervosa, as mãos entrelaçadas no colo. Queria conversar sobre ontem à noite, sobre a pizza e tudo mais. Aconteceu alguma coisa que te incomodou? Não, não foi isso. Ela apressou-se em dizer. Foi maravilhoso. Pedro adorou. Mas justamente por isso preciso falar. Pedro ficou extremamente empolgado depois que o senhor foi embora. Ficou falando sem parar que queria que você viesse jantar todos os dias, que você podia ensinar matemática para ele sempre que... Ela pausou, procurando as palavras certas. Doutor Fernando, não quero que ele se acostume demais com sua presença. Não quero que ele se machuque quando você se cansar de fazer caridade. Fernando entendeu imediatamente a preocupação dela. Você acha que vou desaparecer da vida de vocês? Que vou me cansar e simplesmente sumir? Não sei ao certo, ela admitiu a voz baixa. Talvez sim. O senhor tem sua própria vida, suas responsabilidades importantes, seus compromissos de empresário. E nós somos só um projeto de caridade temporário, não somos? Uma forma de aliviar sua consciência pelo que aconteceu há 4 anos. Juliana, olhe para mim, Fernando disse com firmeza. Ela levantou os olhos castanhos relutantemente, encontrando os dele. Vocês não são um projeto de caridade, não são temporários. Não sei exatamente o que vocês são para mim ainda, mas sei com absoluta certeza que não é isso. Vocês se tornaram importantes. Então o que somos? Ela perguntou vulnerável. Me diga a verdade, por favor. Fernando hesitou, procurando as palavras adequadas. O que eles eram realmente? Como explicar de forma racional que em apenas 2 meses eles haviam se tornado a parte mais importante e significativa do seu dia? Que ele se pegava terminando reuniões importantes mais cedo só para poder passar na casa deles? Que pela primeira vez na vida adulta se sentia genuinamente necessário, não por seu dinheiro ou status, mas por quem era. Vocês são minha família, disse finalmente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Sei que pode parecer estranho, precipitado até, mas é exatamente assim que me sinto. Vocês são minha família. Juliana o olhou por um longo momento em silêncio. Doutor Fernando, o senhor precisa entender algo importante. Pedro te adora completamente. Fala de você o tempo todo, em casa, na escola, para qualquer pessoa que queira ouvir. E eu fico apavorada, porque sei que se você decidir ir embora, se desaparecer da vida dele, vai quebrar o coração dele em 1000 pedaços. E o seu? Fernando perguntou suavemente. Vai quebrar o seu coração também? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela baixou os olhos rapidamente, o rosto corando. Eu não posso me dar ao luxo de ter o coração quebrado, doutor Fernando. Tenho um filho pequeno para criar sozinha. Preciso ser forte. Juliana, me olhe, Fernando pediu gentilmente. Quando ela levantou os olhos novamente, ele continuou com convicção. Não vou embora. Não vou desaparecer da vida de vocês. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito, muito tempo. Talvez a única coisa realmente boa. Lágrimas começaram a correr lentamente pelo rosto dela, deixando trilhas brilhantes. Por que está fazendo tudo isso por nós? Me diga a verdade real. Porque vocês me fazem querer ser uma pessoa melhor. Fernando respondeu com honestidade absoluta. Porque quando estou com vocês, finalmente entendo qual é o verdadeiro significado de construir alguma coisa que importa. Não é sobre prédios ou dinheiro, é sobre pessoas, sobre conexões reais. Naquela mesma tarde, sentado sozinho em sua sala depois que Juliana voltou ao trabalho, Ricardo tomou uma decisão que mudaria absolutamente tudo.
Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal, Dr. Santos, um homem de 60 anos que cuidava de seus assuntos legais há 15 anos. Dr. Santos, preciso de informações sobre a adoção. Informações detalhadas e precisas. Adoção? O advogado pareceu genuinamente surpreso. O senhor está pensando em adotar uma criança. Isso é bem inusitado. Quero adotar um menino de 9 anos, Fernando explicou. A mãe dele está de acordo, trabalhamos juntos. Quais são exatamente os procedimentos legais? Bem, é um processo bastante complexo e demorado, Sr. Mendes. O advogado explicou profissionalmente. Há avaliações psicológicas extensas, visitas domiciliares regulares da assistência social, uma série de exigências burocráticas do judiciário. Não é simples nem rápido. Quanto tempo normalmente leva todo o processo? Pode levar facilmente até 2 anos completos, às vezes mais, dependendo da complexidade do caso e da comarca. Fernando pensou por um momento. E se eu me casar com a mãe, isso facilitaria e aceleraria o processo? Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Bem, sim, isso simplificaria dramaticamente o processo legal. Mas, Sr. Mendes, com todo respeito, o senhor tem absoluta certeza do que está fazendo? Casamento e adoção são decisões extremamente sérias. Fernando olhou pela janela enorme do escritório. Lá embaixo, vários andares abaixo, via as pessoas caminhando apressadas pelas calçadas, cada uma voltando para sua casa, para sua família, para suas vidas. Pela primeira vez em 43 anos de vida, ele também tinha uma família real esperando por ele. Tenho certeza absoluta, disse com firmeza. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. 4 meses se passaram como num sonho. Fernando havia se tornado presença absolutamente constante na vida de Juliana e Pedro. Jantava com eles pelo menos 4 vezes por semana. Ajudava Pedro com a lição de casa em matemática e ciências. Levava os dois para passear nos fins de semana em parques, museus, cinemas. Haviam se tornado uma família de fato, mesmo sem papéis oficiais ou cerimônias. Juliana havia florescido de uma forma linda de se ver. Ganhara peso saudável, as olheiras profundas haviam desaparecido, o rosto estava mais corado e iluminado, sorria com frequência genuína. No trabalho era extremamente eficiente e dedicada, mas agora havia uma leveza nela, uma alegria que simplesmente não existia antes. Pedro também havia mudado dramaticamente. Estava mais falante, mais confiante em si mesmo, mais aberto. Suas notas na escola haviam melhorado de forma impressionante. A professora havia ligado pessoalmente para Juliana para elogiar o progresso extraordinário do menino. Numa sexta-feira à noite de céu estrelado, Fernando chegou ao apartamento deles carregando um buquê enorme de rosas brancas e um envelope amarelo lacrado. "O que é isso?" perguntou Juliana, imediatamente desconfiada, conhecendo os gestos dele. "O que você aprontou agora?" "Primeiro as flores", Fernando disse, estendendo o buquê perfumado. "São para você porque você merece receber flores bonitas." Juliana pegou as rosas brancas claramente emocionada, inalando o perfume delicado. "Ninguém nunca me deu flores na vida inteira. Nunca. Então estava mais do que na hora de alguém fazer isso", ele sorriu. "E isso aqui é para vocês dois", estendendo o envelope. Pedro, curioso como sempre, abriu o envelope rapidamente e tirou 3 passagens aéreas impressas. "Mãe, o que está escrito aqui? Não estou entendendo." Juliana pegou os papéis e leu rapidamente, seu rosto empalidecendo de choque. "Fernando, isso são passagens para Orlando, para a Disney World, para nós 3. 10 dias completos nas próximas férias escolares de julho." Pedro gritou de alegria pura, pulando e correndo pelo apartamento. "Disney, mãe! A gente vai para a Disney de verdade. Vou conhecer o Mickey, o Buzz Lightyear, todos os personagens."
Juliana olhou para Fernando com lágrimas brilhando nos olhos. Por que você continua fazendo isso? Por que tanta generosidade? Porque quero dar a vocês todas as experiências maravilhosas que perderam. Fernando explicou sinceramente. Porque Pedro merece conhecer a magia que toda criança deveria conhecer pelo menos uma vez. E porque... Ele hesitou. Porque quero estar com vocês quando ele vir o Mickey pela primeira vez, quando os olhos dele se iluminarem de encantamento. Naquela noite, bem depois que Pedro adormeceu exausto de tanta excitação, Fernando e Juliana ficaram conversando na sala aconchegante. Ela estava encolhida numa ponta do sofá azul, ele sentado na outra ponta, respeitando o espaço dela. Fernando, preciso te perguntar uma coisa bem direta, disse ela, a voz séria. Pode ser uma pergunta difícil. Pode perguntar qualquer coisa. Prometo responder com honestidade. O que você quer de nós de verdade? Qual é sua intenção real? Como assim? Fernando perguntou confuso. Você é um homem rico e bem-sucedido, bonito, inteligente, poderoso. Pode ter praticamente qualquer mulher que quiser, qualquer vida que escolher. Por que está aqui, num apartamento simples de 2 quartos, com uma mulher que tem um filho que não tem absolutamente nada material para te oferecer? Não faz sentido. Fernando se moveu lentamente para mais perto dela no sofá, respeitando seu espaço, mas aproximando-se. Juliana, você quer saber honestamente o que eu tinha antes de conhecer vocês? Quero. Tinha um apartamento enorme e completamente silencioso. Jantares solitários comendo comida cara que não tinha gosto. Fins de semana intermináveis e vazios assistindo televisão sem prestar atenção. Tinha muito dinheiro, sucesso profissional invejável, reconhecimento da sociedade, mas não tinha vida de verdade. Não tinha propósito real. Ele pegou cuidadosamente a mão dela, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Agora tenho Pedro me esperando ansioso para ajudar com a lição de matemática. Tenho você preparando o jantar, cantarolando aquelas músicas antigas. Tenho família de verdade. Tenho propósito real. Tenho amor. Você diz que não tem nada para me oferecer materialmente, mas me ofereceu absolutamente tudo o que realmente importa. Juliana o olhou com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. E eu? O que você quer especificamente de mim? Quero acordar todos os dias sabendo que vou te ver, Fernando disse, sua voz carregada de emoção. Quero ajudar Pedro a crescer e se tornar o homem incrível que sei que ele pode ser. Quero construir uma vida real com vocês, não apenas visitar. Ele pausou, reunindo coragem. Quero me casar com você, Juliana. Quero que sejamos uma família oficialmente. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Juliana o olhava fixamente como se não tivesse certeza absoluta de que havia escutado direito, como se estivesse esperando acordar de um sonho. O que você acabou de dizer? Ela sussurrou. Disse que quero me casar com você, Fernando repetiu com convicção total. Quero que sejamos uma família de verdade, oficial e legal. Quero adotar o Pedro formalmente. Quero que ele tenha meu sobrenome, se vocês quiserem. Quero construir uma vida inteira juntos. Juliana começou a chorar mais intensamente. Anos de dor e solidão finalmente encontrando vazão. Fernando, você tem absoluta certeza do que está dizendo? Eu não sou do seu mundo social. Não sei como ser esposa de um empresário importante. Não conheço as regras, não tenho a educação formal. Não quero que seja esposa de um empresário importante, Fernando disse, limpando gentilmente as lágrimas dela. Quero que seja minha esposa, da pessoa real que me tornei desde que conheci vocês. Quero a Juliana exatamente como ela é. Ela o olhou longamente nos olhos, procurando qualquer sinal de dúvida ou hesitação. E se não der certo? E se descobrirmos que somos diferentes demais, incompatíveis?
Então descobriremos juntos e enfrentaremos juntos, Fernando respondeu com firmeza. Mas Juliana, eu te amo profundamente. Amo vocês dois com tudo que tenho. E sei que você sente alguma coisa por mim também. Vejo nos seus olhos. Juliana sorriu através das lágrimas abundantes, um sorriso de pura felicidade. Sinto sim. Te amo tanto que dói fisicamente às vezes. Tenho medo desse amor, mas ele existe. Então aceita se casar comigo? Fernando perguntou, segurando ambas as mãos dela. Antes que ela pudesse formar as palavras de resposta, Pedro apareceu no corredor escuro, esfregando os olhos sonolentos, o pijama do Homem-Aranha amassado. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Fernando e Juliana se olharam e ela assentiu suavemente, dando permissão. Pedro, vem cá, filho, chamou Fernando, estendendo os braços. Quero te perguntar uma coisa muito importante. O menino se aproximou, ainda meio sonolento, mas curioso. O que é? O que você acharia se eu me casasse com sua mãe? Se eu me tornasse oficialmente parte da família de vocês? Os olhos de Pedro se arregalaram completamente, toda a sonolência desaparecendo instantaneamente. Sério mesmo? De verdade? Você ia ser meu pai de verdade, não só de brincadeira? Se você quiser, sim. Seria seu pai legal, oficial, para sempre. Pedro olhou para a mãe, depois de volta para Fernando, processando a informação. E a gente ia morar juntos sempre? Você ia estar lá toda manhã quando eu acordar? Sempre, Fernando confirmou, emocionado. Todas as manhãs, todas as noites. E você ia continuar me ensinando matemática e me levando para passear? Sempre, filho, para sempre. Pedro correu e se jogou nos braços de Fernando, abraçando com toda a força que suas mãos pequenas permitiam. Sim, 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 eu quero muito. Por favor, mãe, diz que sim. Juliana riu através das lágrimas, um som de pura alegria. Acho que já temos nossa resposta clara, não é? 6 meses depois, numa manhã ensolarada e quente de janeiro, Fernando, Juliana e Pedro estavam parados na frente de uma casa amarela, aconchegante, com jardim florido no Morumbi. Não era uma mansão ostentadora, mas era infinitamente maior e mais bonita que qualquer lugar onde Juliana havia sequer sonhado que poderia morar um dia. É nossa mesmo de verdade? Perguntou Pedro pela 20ª vez desde que haviam saído de casa naquela manhã. Não é brincadeira? É nossa sim, completamente, confirmou Fernando sorrindo, entregando as chaves douradas nas mãos de Juliana. Mas é sua mãe que tem que abrir a porta primeiro. É tradição. Juliana segurou as chaves com mãos trêmulas, mal acreditando que aquilo era real. 5 dias atrás, eles haviam se casado numa cerimônia intimista e emocionante no cartório, com apenas eles 3 e 4 testemunhas. Pedro havia insistido orgulhosamente em usar um terno azul marinho igual ao de Fernando, e havia carregado as alianças de ouro com seriedade absoluta. Agora estavam se mudando para a casa que Fernando havia comprado especialmente para eles, pensando em cada detalhe. Não era ostentação desnecessária, era aconchego e funcionalidade. 3 quartos espaçosos, 2 banheiros completos, sala ampla, cozinha moderna, quintal grande com espaço para churrasqueira, perto de uma escola municipal excelente, onde Pedro havia sido matriculado. Posso escolher a cor do meu quarto? Perguntou Pedro ansioso, quase pulando de excitação. Pode escolher a cor, os móveis, os pôsteres, tudo o que quiser, respondeu Fernando. É seu quarto, você decide. Passaram o dia inteiro explorando cada canto da casa nova. Pedro correu por todos os cômodos incontáveis vezes, gritando de alegria pura a cada nova descoberta. Havia um quarto específico só para brinquedos e estudos, uma área nos fundos perfeita para churrascos de família. Até mesmo uma pequena horta onde poderiam plantar verduras e temperos frescos.
À noite, depois que Pedro finalmente adormeceu, exausto no seu quarto novo, que insistiu em pintar de azul como o uniforme do seu time de futebol favorito, Fernando e Juliana se sentaram juntos no quintal silencioso, olhando as estrelas brilhantes no céu limpo. Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho bonito, disse Juliana, apoiando a cabeça carinhosamente no ombro largo dele. Parece irreal demais. Não foi sonho, é absolutamente real, Fernando respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Nós somos reais. Esta casa é real. Nossa família é real. Você se arrepende de alguma coisa? Juliana perguntou suavemente. De ter mudado sua vida inteira tão radicalmente? Fernando pensou seriamente na pergunta. Nos últimos meses, sua vida havia mudado de forma absolutamente completa e irreversível. Já não trabalhava 12 ou 14 horas por dia como antes. Já não vivia exclusivamente para a empresa e para fechar negócios. Tinha responsabilidades completamente diferentes agora. Prioridades que nunca imaginou ter. Me arrependo de uma coisa só, disse finalmente. Juliana se endireitou imediatamente, preocupação evidente no rosto. Do quê? De ter demorado 43 anos para encontrar vocês. Desperdicei muito tempo construindo coisas vazias. 2 anos se passaram como um filme acelerado, mas maravilhoso. A Casa Amarela estava constantemente cheia de vida, risadas, conversas, amor. Pedro, agora com 11 anos, havia se tornado um menino extraordinariamente confiante e articulado. Suas notas escolares eram consistentemente excelentes. Estava entre os 5 melhores alunos da escola inteira. Tinha um grupo sólido de 7 amigos próximos e falava constantemente sobre seu sonho de ser engenheiro civil como o pai. Pai. Fernando nunca, jamais, se cansava de escutar essa palavra saindo da boca de Pedro. Cada vez soava como música. Juliana havia voltado a estudar com determinação impressionante. Estava fazendo faculdade de administração à noite numa universidade particular boa, com bolsa parcial que Fernando havia ajudado a conseguir. Tinha planos ambiciosos de eventualmente trabalhar numa área mais estratégica da empresa, talvez recursos humanos, onde poderia fazer diferença real na vida dos funcionários. Fernando a apoiava incondicionalmente em tudo, cuidando de Pedro carinhosamente nas 3 noites por semana em que ela tinha aula, preparando jantar, ajudando com lição, dando banho, contando histórias antes de dormir. Numa tarde tranquila de domingo de céu azul, os 3 estavam no quintal ensolarado. Pedro jogava bola animadamente com Fernando, enquanto Juliana preparava um churrasco caprichado na churrasqueira nova. Era uma cena absolutamente comum, doméstica, simples, mas para Fernando era a perfeição absoluta. Pai, posso te perguntar uma coisa pessoal? Disse Pedro, parando de jogar repentinamente, a bola aos pés. Claro, filho. Pode perguntar qualquer coisa sempre. Você lembra daquele dia quando me encontrou com minha mãe no shopping? Faz quanto tempo mesmo? Lembro como se fosse ontem. Faz aproximadamente 2 anos e meio. Por que a pergunta? Pedro chutou a bola distraidamente. Eu tenho uma memória muito clara daquele dia. A mãe estava chorando baixinho, muito triste, porque não tinha dinheiro suficiente para comprar janta. E eu estava tentando com todas as minhas forças não chorar também, porque sabia que se eu chorasse, ela ia ficar ainda mais triste e culpada. Fernando sentiu o coração apertar dolorosamente. Ajoelhou-se lentamente na altura do menino, ficando olho no olho. E agora? Como você se sente agora, neste exato momento? Pedro olhou pensativamente para a mãe, que estava sorrindo enquanto virava a carne suculenta na churrasqueira. Depois, olhou para a casa amarela aconchegante, para o quintal florido, de volta para Fernando. Agora eu sei com certeza absoluta que nunca mais vamos passar fome de verdade. Nunca mais vamos ter que pedir perdão triste porque não tem jantar.
e nunca, jamais, vamos estar sozinhos e abandonados novamente. Fernando sentiu um nó gigante se formar na garganta, ameaçando sufocá-lo. É exatamente isso mesmo, filho. Nunca mais. Eu prometo solenemente. Pai, Pedro disse seriamente. Sim, obrigado por ter prestado atenção naquele dia. Obrigado por ter parado e ter se importado com a gente. Fernando abraçou o menino com força, sentindo lágrimas quentes formarem nos olhos. Obrigado por terem me achado também, filho. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Naquela mesma noite, depois que Pedro foi dormir satisfeito e feliz, Fernando e Juliana ficaram conversando aconchegados na sala, folheando álbuns de fotos cuidadosamente organizados que haviam montado nos últimos 2 anos. Havia centenas de momentos capturados. A viagem mágica para Disney, o casamento simples, mas emocionante no cartório, aniversários celebrados, passeios em parques, jantares em família. Olha esta aqui, disse Juliana mostrando uma foto de Pedro na Disney, abraçado apertado com um Mickey Mouse gigante, os olhos brilhando de pura alegria. Ele falou dessa viagem por 4 meses inteiros sem parar. Até hoje ainda fala. E esta aqui, Fernando apontou carinhosamente para uma foto do casamento deles no cartório. Pedro estava posicionado estrategicamente entre os dois, sorrindo de orelha a orelha, segurando as alianças como um tesouro. O dia mais feliz da minha vida inteira, sem exagero. Juliana o olhou com carinho profundo nos olhos. Nosso filho cresceu muito nesses 2 anos e meio, amadureceu, se desenvolveu. Nosso filho, repetiu Fernando devagar, saboreando cada sílaba das palavras. A adoção legal havia sido finalizada 8 meses atrás, depois de um processo relativamente rápido, graças ao casamento. Pedro agora era oficialmente Pedro Ferreira Mendes, carregando com orgulho o sobrenome dos dois. Às vezes ainda não consigo acreditar completamente que tudo isso é real, Juliana confessou. Parece um conto de fadas improvável. É real sim, disse Fernando, beijando-a levemente nos lábios. E vai continuar sendo real todos os dias, por todos os anos que tivermos juntos. No dia seguinte, segunda-feira agitada, Fernando estava no escritório da construtora revisando plantas arquitetônicas quando recebeu uma ligação inesperada no telefone fixo. Era a diretora da escola de Pedro, uma mulher séria, mas justa, chamada professora Helena. Senhor Mendes, é a diretora Helena da escola do Pedro. Bom dia. Fernando sentiu o coração acelerar imediatamente, preocupado. Bom dia. Aconteceu alguma coisa com o Pedro? Ele está bem? Não. Pelo contrário, ela se apressou em tranquilizá-lo. Na verdade, estou ligando com uma notícia muito boa. Excelente, na verdade. Pedro foi selecionado para representar oficialmente a escola na Olimpíada Brasileira de Matemática para escolas públicas. É uma honra muito grande e rara para alguém tão jovem. Fernando sorriu orgulhosamente, o peito se enchendo. Ele já sabe da notícia? Acabamos de contar para ele há 5 minutos. Está absolutamente radiante de felicidade. Disse que quer ligar urgentemente para o pai para contar a novidade. Posso passar ele no telefone? Por favor, pode passar sim. Ah, pai! Gritou Pedro do outro lado da linha, a voz transbordando empolgação. Você já soube? Você ouviu a notícia? Vou representar a escola inteira na Olimpíada de Matemática. Eu! Soube agora mesmo, campeão, Fernando respondeu, mal conseguindo conter a emoção na voz. Estou imensamente orgulhoso de você. Muito orgulhoso mesmo. É porque você me ensinou matemática do jeito certo, Pedro disse generosamente. A professora Helena disse que eu sou um dos 3 melhores alunos de matemática que ela já teve em 20 anos de magistério. Você acredita? Ricardo sentiu o peito praticamente explodir de orgulho. Você que é extraordinariamente inteligente e dedicado, Pedro. Eu só te ajudei um pouquinho com técnicas.
Pai, posso te pedir um favor muito especial? Pode pedir absolutamente qualquer coisa. Você pode ir comigo na Olimpíada? É em Brasília, 3 dias inteiros. Queria muito que você estivesse lá comigo, me apoiando. Não perderia por nada neste mundo inteiro. Fernando respondeu sem hesitar nem um segundo. Vou estar lá com você e sua mãe, te apoiando em cada segundo. Naquela tarde, Fernando saiu do escritório bem mais cedo que o habitual. Queria chegar em casa a tempo de ajudar Pedro a começar os estudos preparatórios para a Olimpíada. Mas antes, fez uma parada que já havia se tornado rotina reconfortante. Parou num supermercado grande e comprou cuidadosamente todos os ingredientes necessários para fazer o jantar favorito absoluto de Pedro. Lasanha à bolonhesa, com o molho especial que Juliana havia pacientemente ensinado a ele ao longo dos meses. Era uma receita relativamente simples, mas que sempre, sem exceção, fazia os olhos do menino brilharem de antecipação. Quando chegou em casa carregando sacolas, encontrou Juliana e Pedro juntos na cozinha, ela ajudando-o pacientemente com a lição de casa de ciências, explicando fotossíntese. Chegou o chefe mais importante da casa, anunciou Pedro brincalhão. Mãe, o pai vai fazer lasanha hoje. Somos as pessoas mais sortudas do mundo. Ah, é? Juliana riu gostosamente. O homem mais bem-sucedido de São Paulo fazendo jantar especial para nós. Que privilégio enorme! Fernando beijou a esposa carinhosamente e bagunçou o cabelo do filho de forma afetuosa. O homem mais feliz e realizado de São Paulo fazendo jantar com amor para sua família. Corrigiu suavemente. Enquanto cozinhava metodicamente, Fernando observava Juliana e Pedro conversando animadamente sobre a escola, sobre os amigos novos, sobre as matérias preferidas, sobre os planos empolgantes para as próximas férias de julho. Era uma cena que se repetia praticamente todas as noites, mas que ele jamais, em hipótese alguma, dava como garantida ou banal. Lembrou-se nitidamente daquela primeira noite difícil no shopping, quando ouviu Juliana pedindo perdão quebrada ao filho porque não tinha dinheiro para comprar jantar. Agora eles jantavam juntos todos os dias, sem exceção, numa mesa sempre farta e acolhedora, numa casa quente e segura, numa família completa e amorosa. Durante o jantar de lasanha fumegante, Pedro contou em detalhes animados sobre a Olimpíada de Matemática, sobre as matérias específicas que precisava estudar intensamente, sobre sua mistura de ansiedade crescente e expectativa enorme. Pai, e se eu não conseguir resolver as questões difíceis? E se eu travar na hora e esquecer tudo? E se eu decepcionar vocês dois? Fernando parou de comer imediatamente e olhou sério e direto para o filho. Pedro, me olha aqui com atenção. O menino levantou os olhos preocupados. Você nunca, em hipótese alguma, poderia me decepcionar ou decepcionar sua mãe. Absolutamente nunca. Não importa se você ganha medalha de ouro ou não ganha medalha nenhuma, se acerta todas as questões ou erra metade delas. Você já me fez o homem mais orgulhoso do mundo inteiro só por ser exatamente quem você é, meu filho. Seu pai tem toda a razão, acrescentou Juliana, segurando a mão pequena de Pedro. Você já é nosso campeão eterno, independente de qualquer competição ou resultado. Nada vai mudar o amor que sentimos. Pedro sorriu, visivelmente aliviado e reconfortado. Obrigado. Eu vou fazer o meu melhor então, sem pressão. 4 semanas depois, Fernando, Juliana e Pedro estavam num avião confortável com destino a Brasília. Pedro não parava de falar 1 minuto sequer, misturando nervosismo crescente e empolgação transbordante. Era a 2ª vez dele num avião. A primeira havia sido na viagem mágica para Orlando. Pai, você acha que as outras crianças competindo vão ser muito mais inteligentes que eu? Perguntou ansioso. Tenho certeza absoluta que sim,
Muitas delas serão extremamente inteligentes. Fernando respondeu honestamente. Mas você também é excepcionalmente inteligente e preparado. Está em pé de igualdade. E se eu esquecer completamente como resolver algum tipo específico de conta na hora? Respira fundo algumas vezes, fecha os olhos e lembra calmamente de tudo que estudamos juntos nas últimas semanas. Está tudo guardado na sua cabeça, só precisa acessar com calma. A Olimpíada de Matemática durou 3 dias intensos e desafiadores. Fernando e Juliana ficaram hospedados no mesmo hotel confortável que Pedro, acompanhando de perto cada etapa da competição exigente. Não podiam entrar fisicamente na sala de provas por regras da competição, mas estavam sempre ali, esperando para apoiá-lo incondicionalmente antes e depois de cada fase eliminatória. Na última noite antes da cerimônia oficial de premiação, Pedro estava extremamente inquieto e ansioso no quarto do hotel. Andava de um lado para outro, incapaz de ficar parado. "Não sei se fui bem o suficiente", disse ele, a voz carregada de insegurança. "Algumas questões da fase final estavam muito mais difíceis do que imaginei, muito mais complexas." "Você fez o seu melhor absoluto", disse Fernando com convicção. "É literalmente isso que importa de verdade, nada mais." "Mas eu queria tanto ganhar uma medalha bonita para mostrar para vocês", Pedro confessou. "Queria provar que valeu a pena investir em tanto tempo me ajudando." Juliana se sentou na cama ao lado do filho, passando o braço ao redor dos ombros dele. "Pedro, meu amor querido, você não precisa ganhar absolutamente nada para nós. Você não precisa provar nada. Você já nos deu o maior prêmio possível que poderíamos querer." "Qual prêmio?" Pedro perguntou confuso. "A chance de sermos seus pais. O privilégio de te amar e te ver crescer. Isso vale infinitamente mais que todas as medalhas do mundo." No dia seguinte, durante a cerimônia de premiação solene no auditório grande da universidade, Fernando e Juliana estavam sentados na plateia lotada de pais orgulhosos quando finalmente anunciaram, através dos alto-falantes: medalha de prata na categoria iniciante. Pedro Ferreira Mendes, de São Paulo, representando a Escola Municipal, professor Anísio Teixeira. Pedro subiu ao palco iluminado absolutamente radiante de felicidade, com passos firmes e seguros. Acenou empolgado para os pais na plateia e, quando recebeu a medalha prateada brilhante das mãos do coordenador, a beijou com carinho e apontou diretamente para Fernando e Juliana, dedicando publicamente a conquista a eles. Fernando e Juliana choraram abertamente de puro orgulho, sem nenhuma vergonha. Não choravam pelo prêmio em si, mas por ver Pedro tão feliz, tão confiante em si mesmo, tão completamente diferente do menino assustado e magro que conheceram fazendo lição numa caixa de papelão há 3 anos e meio. Depois da cerimônia oficial, Pedro correu ao encontro deles, atravessando o saguão rapidamente. Consegui uma medalha de prata! Vocês viram? Conseguiu sim, nosso campeão", disse Fernando, levantando-o no colo apesar dele estar ficando pesado. "Estamos imensamente, absurdamente orgulhosos de você." "Agora posso pedir uma coisa especial?" Pedro perguntou, ainda no colo de Fernando. "Pode pedir qualquer coisa do mundo." "Quero que vocês dois assinem com caneta permanente no verso da minha medalha, para eu lembrar para sempre que vocês estavam aqui comigo, neste momento, me apoiando." Naquela noite, no voo tranquilo de volta para São Paulo, Pedro adormeceu profundamente entre Fernando e Juliana, a medalha de prata ainda pendurada orgulhosamente no pescoço, recusando-se a tirá-la. No verso da medalha brilhante, escritos com caneta permanente preta, estavam os nomes: Fernando Mendes e Juliana Mendes, unidos para sempre naquele pedaço de metal que representava tanto mais que uma conquista acadêmica. "Ele está tão feliz", sussurrou Juliana baixinho para não acordá-lo. "Nunca vi ele tão radiante."
Nós todos estamos felizes, respondeu Fernando, também sussurrando. Você lembra quando me perguntou lá no início o que eu queria de vocês? O que eu realmente buscava? Lembro perfeitamente daquele dia no escritório. Agora eu sei com clareza cristalina a resposta verdadeira. Eu queria uma família real. Não sabia disso na época, não conseguia nem articular o desejo, mas era exatamente isso que estava faltando e procurando a vida inteira sem saber. Juliana pegou a mão dele entrelaçando os dedos e encontrou o que procurava. Encontramos, corrigiu Fernando suavemente. Encontramos uns aos outros exatamente quando mais precisávamos. O universo conspirou a nosso favor. 5 anos inteiros se passaram como num piscar de olhos acelerado. Fernando acordou num sábado ensolarado e quente de março, com o cheiro inconfundível de panquecas americanas vindo da cozinha, misturado com o aroma de café fresco. Desceu as escadas de pijama confortável e encontrou Juliana e Pedro preparando juntos o café da manhã especial. Pedro, agora com impressionantes 16 anos, era quase da mesma altura que Fernando e havia definitivamente herdado sua paixão intensa por matemática e exatas. Bom dia, dorminhoco preguiçoso, disse Juliana beijando-o com carinho. Hoje você dormiu até mais tarde. Estava cansado? Pai, olha isso aqui rápido! Pedro mostrou animado a tela do tablet. Saiu o resultado final do vestibulinho técnico. Passei em primeiro lugar absoluto, com nota 97, para o curso técnico de Engenharia Civil na Escola Técnica Federal. Primeiro lugar, pai. Fernando abraçou o filho com força, o orgulho explodindo no peito. Parabéns, filho. Sempre soube que você ia conseguir. Sempre acreditei. É exatamente por isso que estamos fazendo panquecas especiais hoje, disse Juliana sorrindo. Para comemorar dignamente essa conquista incrível. Enquanto tomavam o café da manhã reforçado todos juntos, Pedro falou animadamente sobre seus planos ambiciosos para o futuro próximo e distante, sobre a faculdade de engenharia civil que sonhava cursar na USP, sobre os projetos arquitetônicos que sonhava construir algum dia. Quero me especializar em construir casas populares bem planejadas, disse ele com convicção. Casas bonitas, funcionais e baratas para famílias que não têm muito dinheiro disponível. Moradias dignas para todos. Fernando sorriu orgulhoso. Por que especificamente casas populares? Você podia focar em prédios comerciais ou residenciais de luxo, que dão mais lucro. Porque lembro perfeitamente como era morar naquele barraco terrível em Paraisópolis. Pedro respondeu seriamente. Lembro como a mãe ficava profundamente triste, porque o lugar era pequeno, feio, sem condições. Lembro da vergonha que eu sentia de levar amigos lá. Quero que outras famílias e outras crianças tenham casas bonitas e dignas, mesmo sem ter muito dinheiro. Todo mundo merece um lar decente. Juliana segurou a mão do filho, visivelmente emocionada com a sensibilidade dele. Você vai conseguir realizar esse sonho lindo, meu amor. Sei que vai. E o pai vai me ajudar, não vai? Pedro perguntou confiante. Podemos trabalhar juntos na empresa, criar projetos sociais de habitação. Se for isso que você realmente quer, vamos trabalhar lado a lado com muito prazer, confirmou Fernando. Aliás, tenho uma surpresa importante para contar para vocês dois. Estava aguardando para o momento certo. Que surpresa! Perguntaram mãe e filho simultaneamente, curiosos. Fernando se levantou e foi buscar uma pasta grande no escritório. Voltou trazendo documentos detalhados e plantas arquitetônicas complexas. Decidi há 3 meses começar um projeto social completamente novo na empresa. Vamos construir um conjunto habitacional grande em Paraisópolis. 300 casas padronizadas, mas dignas, com financiamento acessível especificamente para famílias de baixa renda. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. O básico, mas bem feito. Pedro olhou as plantas arquitetônicas empolgado, os olhos brilhando. Sério mesmo?
Vamos construir casas em Paraisópolis, exatamente onde a gente morava antes? Vamos sim. E você vai me ajudar a planejar e executar quando estiver formado e pronto. Esse vai ser nosso projeto conjunto. Como vai se chamar o projeto? Perguntou Juliana, também emocionada. Fernando olhou para a esposa e o filho, as duas pessoas que haviam transformado sua vida tão completamente que às vezes mal reconhecia a pessoa que era antes. Conjunto Residencial Recomeço, porque absolutamente todo mundo merece uma segunda chance genuína na vida. Pedro se levantou rapidamente e abraçou Fernando com força genuína. Pai, você é literalmente o melhor pai do mundo inteiro, o melhor ser humano que conheço. E você é o melhor filho que eu poderia ter pedido ao universo, Fernando respondeu, a voz embargada de emoção. Juliana se juntou ao abraço apertado, e os três ficaram assim por um longo momento significativo. Uma família unida solidamente pelo amor, pela gratidão profunda e pela esperança renovada. Naquela mesma tarde de sábado, os três foram juntos visitar o terreno imenso em Paraisópolis, onde seria construído o Conjunto Residencial Recomeço. Era praticamente o mesmo local onde Fernando havia visitado Juliana pela primeira vez anos atrás, onde havia visto pela primeira vez as condições desumanas em que viviam. Ali era onde a gente morava, apontou Pedro para um barraco específico que ainda estava de pé, resistindo ao tempo. Naquele barraco de madeira ali, lembro de cada detalhe. Fernando olhou para o local, lembrando-se perfeitamente do choque profundo que sentiu ao ver como eles viviam naquelas condições. Que bom que vocês saíram de lá a tempo e construíram uma vida melhor. Mas que bom também que vamos ajudar quem ainda está vivendo assim, acrescentou Pedro pensativamente, que ainda não teve a sorte que nós tivemos. À noite, de volta à Casa Amarela aconchegante no Morumbi, a família se reuniu na sala ampla para assistir um filme juntos, algo que faziam religiosamente toda sexta e sábado. Pedro estava esparramado confortavelmente no sofá grande. Juliana estava aninhada amorosamente ao lado de Fernando, a cabeça apoiada no ombro dele. Pai, disse Pedro durante o intervalo comercial, sem tirar os olhos da tela. Posso fazer uma pergunta meio filosófica? Sempre pode. Pode perguntar qualquer coisa. Você lembra perfeitamente daquele dia exato quando me encontrou com minha mãe na praça de alimentação do shopping? O dia que mudou tudo? Lembro como se tivesse sido ontem, cada segundo, cada detalhe. Por que a pergunta? Pedro finalmente olhou para ele, sério. Obrigado por ter realmente ouvido e prestado atenção naquele dia. Obrigado por não ter simplesmente passado reto e ignorado como a maioria das pessoas faz. Por que está dizendo isso agora? Porque se você não tivesse ouvido quando a mãe pediu perdão porque não tinha dinheiro para jantar, se não tivesse se importado genuinamente, nada disso que temos hoje teria acontecido. Nós três não estaríamos aqui agora, juntos e felizes. Nossas vidas seriam completamente diferentes, provavelmente muito piores. Fernando refletiu profundamente sobre aquelas palavras sábias. Era a mais pura verdade. Se naquele dia ele tivesse simplesmente passado direto pela praça de alimentação, sem prestar atenção, se não tivesse parado para observar realmente, se não tivesse se importado o suficiente, suas vidas trilhariam caminhos completamente diferentes e separados. Sabe de uma coisa, Pedro? Acho que foi o destino inexorável. Acho que o universo conspirou para nos colocar naquele lugar exato, naquele momento preciso. Destino? Pedro perguntou curioso. Você acredita mesmo em destino? Acredito sim, especialmente depois de tudo que vivemos. Acho que o destino queria que nos encontrássemos exatamente quando mais precisávamos uns dos outros, que fôssemos uma família unida. Estávamos todos perdidos de formas diferentes e nos encontramos.
Pedro sorriu satisfeito. Eu também acredito nisso. Acredito que vocês eram meus pais destinados desde sempre. Só demoramos para nos encontrar. Juliana, que havia ficado ouvindo a conversa em silêncio, olhou para os dois homens da sua vida. O menino que havia criado sozinha em condições terríveis e que agora estava se tornando um jovem íntegro, determinado e compassivo. E o homem que havia aparecido exatamente quando mais precisava e se tornado o amor verdadeiro da sua vida. Sabem o que eu acho? Disse ela suavemente. O quê? Perguntaram os dois simultaneamente, curiosos. Acho que a frase mais importante da nossa história inteira não foi quando eu disse: filho, perdoa a mamãe, não tem jantar hoje. Essa foi a frase mais triste, mais dolorosa, mas não foi a mais importante. Então, qual foi? Perguntou Fernando intrigado. A frase mais importante foi o que veio logo depois, quando Pedro respondeu: tudo bem, mãe, o pão está bom. Porque foi nessa hora específica que você percebeu verdadeiramente quem nós éramos de verdade, Fernando. Percebeu que éramos uma família que se amava profundamente, mesmo sem ter absolutamente nada material. Fernando sentiu os olhos marejarem. E agora, somos uma família que se ama tendo tudo o que precisamos e mais um pouco. Mas o amor continua sendo exatamente o mesmo. Só as circunstâncias mudaram. Pedro se levantou do sofá e foi até a cozinha. Voltou trazendo 3 copos grandes de suco de laranja natural. Quero fazer um brinde solene, anunciou com seriedade. Um brinde a quê? Perguntou Juliana. A nós 3, a nossa família linda e imperfeita. E também a todas as famílias que vão morar no conjunto residencial Recomeço e ter suas próprias segundas chances, que eles sejam tão felizes quanto nós somos. Os 3 levantaram os copos em união. Saúde e amor, disseram em perfeito uníssono. Enquanto brindavam ali, naquela sala aconchegante da Casa Amarela, cada um deles sabia profundamente que haviam encontrado algo infinitamente mais valioso que todo o dinheiro do mundo inteiro. Haviam encontrado uns aos outros. Haviam construído uma família verdadeira baseada em amor, respeito e segundas chances. 10 anos inteiros depois, numa manhã ensolarada e promissora de novembro, Fernando acordou com o cheiro tentador de panquecas vindo novamente da cozinha. Alguns rituais nunca mudam, pensou sorrindo. Desceu de pijama e encontrou Juliana e Pedro preparando juntos o café da manhã especial, exatamente como faziam há anos. Pedro, agora um jovem impressionante de 26 anos, era alguns centímetros mais alto que Fernando e havia completado recentemente sua graduação em Engenharia Civil na USP com honras acadêmicas. Estava começando um mestrado focado especificamente em habitação popular sustentável. Bom dia, dorminhoco, disse Juliana beijando-o com carinho. Ela estava ainda mais bonita aos 50 anos, os cabelos com alguns fios prateados que se recusava a atingir, o rosto maduro, mas luminoso. Pai, olha isso aqui urgente! Pedro mostrou animado o tablet. Saiu o resultado final do vestibular da Carolina. Passou em primeiro lugar para a medicina na USP. Primeiro lugar absoluto entre todos os candidatos. Fernando abraçou o filho orgulhoso. Carolina era a namorada de Pedro há 4 anos. Uma jovem professora primária, dedicada que ele havia conhecido durante um trabalho voluntário educacional em escolas públicas carentes. Era uma moça simples, carinhosa, inteligente, que lembrava muito Juliana na mesma idade. Os dois haviam anunciado o noivado 3 meses atrás. Isso é maravilhoso. Quando é o casamento de vocês mesmo? Ainda estamos planejando todos os detalhes. Pedro respondeu, mas queremos uma cerimônia simples, só família próxima e amigos verdadeiros. Nada de ostentação desnecessária. E onde vocês planejam morar depois de casados? Perguntou Juliana. Pedro sorriu, um pouco tímido. Na verdade,
Queríamos conversar seriamente com vocês sobre exatamente isso. Sobre o que especificamente? Que tal se construíssemos uma casa nova no terreno vazio ao lado da nossa aqui? Assim ficamos perto de vocês, mas cada casal com seu próprio espaço e privacidade. O melhor dos dois mundos. Fernando sentiu o coração se aquecer. Pedro, aquele terreno grande é legalmente seu. Coloquei no seu nome quando você fez 18 anos, lembra? Comprei ele há anos pensando exatamente nisso, no dia que você constituísse sua própria família. Sério mesmo? Eu não sabia que era meu. Sério, sim. E mais que isso, quero que você seja o responsável técnico completo pelo projeto arquitetônico da sua própria casa. Vai ser seu primeiro trabalho oficial como engenheiro civil autônomo. Você desenha, planeja, executa tudo. Naquela noite especial, a família se reuniu para comemorar as múltiplas novidades boas. Carolina estava lá também, já praticamente uma filha para Fernando e Juliana. Juliana havia preparado uma ceia caprichada especial. Quero fazer um anúncio importante, disse Fernando, levantando-se com uma taça de vinho tinto. Que anúncio, amor? Perguntou Juliana, intrigada. O conjunto residencial Recomeço Original, aquele de Paraisópolis, está sendo oficialmente ampliado. Vamos construir mais 250 casas na fase 2. E o responsável técnico absoluto pelo projeto inteiro será o engenheiro Pedro Ferreira Mendes, recém-formado. Pedro ficou literalmente boquiaberto. Sério, pai? Você confia em mim para um projeto tão grande e importante assim? São 250 famílias. Confio totalmente e cegamente, Fernando respondeu com convicção. Aliás, você quem me deu a ideia original há anos, lembra? Quando disse ainda criança que queria construir casas bonitas e baratas para famílias carentes. Chegou a hora de realizar esse sonho. Pai, Pedro se levantou emocionado e abraçou Fernando com força. Obrigado por acreditar em mim sempre. Obrigado por me fazer querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Carolina, que estava ouvindo tudo profundamente emocionada, comentou. Pedro me contou a história completa de vocês muitas vezes. Como se conheceram, como viraram uma família improvável. É a história mais bonita e inspiradora que já ouvi na vida. Juliana sorriu com carinho. Foi uma história que começou mergulhada em tristeza e desespero, mas terminou transbordando de amor e esperança. Na verdade, disse Pedro pensativo, acho que nossa história nunca vai terminar de verdade. Vai só continuar crescendo, se expandindo, tocando mais e mais vidas. Fernando olhou ao redor da mesa farta. Juliana, ainda deslumbrante aos 50 anos, agora formada em administração e sócia minoritária, mas ativa da empresa. Pedro, transformado no homem íntegro, determinado e compassivo que sempre sonhou que se tornasse. Carolina, que logo seria oficialmente parte da família expandida. Sabem o que mais me deixa genuinamente orgulhoso? Disse Fernando. O quê? Perguntaram todos. É que nossa família começou com um simples ato de compaixão humana, mas cresceu e se desenvolveu com base no amor verdadeiro e incondicional. E agora está se espalhando naturalmente para outras pessoas, tocando e transformando outras vidas concretamente. Como assim, especificamente? Perguntou Carolina curiosa. O conjunto residencial Recomeço Original já abrigou com dignidade mais de 500 famílias até agora, explicou Fernando. Cada uma dessas famílias é potencialmente uma história de recomeço real, exatamente como foi a nossa. Pedro assentiu concordando. E tem mais projetos sociais chegando. Quero dedicar minha carreira inteira a isso. Proporcionar dignidade habitacional para quem realmente precisa e merece. E eu vou continuar dando aulas voluntárias para crianças carentes, acrescentou Carolina. Quero que elas tenham as mesmas oportunidades concretas que Pedro teve. Educação transforma vidas. Juliana pegou a mão de Fernando entrelaçando os dedos.
Lembra quando você me perguntou há tantos anos o que eu queria de você? O que esperava? Lembro perfeitamente daquele dia no escritório. Eu disse que queria uma família real, mas agora percebo que ganhamos muito mais que apenas isso. Ganhamos um propósito maior, uma missão de vida. Que missão exatamente? Perguntou Carolina. Mostrar concretamente para outras pessoas que é possível recomeçar, que não importa onde você nasceu ou o que você passou de difícil, sempre é possível construir uma vida melhor. Sempre há esperança. Fernando sorriu emocionado. Nossa história começou numa praça de alimentação, com uma mãe desesperada pedindo perdão ao filho porque não tinha dinheiro para jantar. E agora, continuou Pedro, nossa história se espalha por centenas e centenas de casas construídas, tocando milhares de vidas diretamente. É exatamente isso que eu chamo de construir de verdade, disse Fernando. Não é só erguer paredes e tetos de concreto, é construir esperança, dignidade, futuro possível para as pessoas. Naquela noite tranquila, antes de dormir, Fernando saiu no quintal grande da Casa Amarela, que há 15 anos havia se tornado seu verdadeiro lar. Olhou para o terreno vazio ao lado, onde logo Pedro construiria sua própria casa para começar sua própria família. Pensou em todas as centenas de famílias que moravam confortavelmente no conjunto residencial Recomeço. Pensou na empresa que agora tinha como missão principal não apenas gerar lucro, mas transformar vidas concretamente. Juliana se juntou a ele no quintal sob as estrelas. No que está pensando tão profundamente? Estou pensando que aquela noite no shopping mudou muito mais que apenas nossas 3 vidas individuais. Mudou a vida de centenas e centenas de pessoas, direta e indiretamente. Você acha que Pedro vai ser feliz com a Carolina? Fernando sorriu confiante. Tenho certeza absoluta. Ele aprendeu a coisa mais importante que um homem pode aprender na vida. O que exatamente? Que a verdadeira riqueza não está no que você possui ou acumula, mas no que você dá e compartilha. Não está no que você constrói egoisticamente para si mesmo, mas no que você constrói generosamente para os outros. Juliana o abraçou apertado. Eu te amo, Fernando Mendes. Te amo mais a cada dia que passa. Eu também te amo, Juliana Mendes. Vocês me salvaram de uma vida vazia. Os dois ficaram ali abraçados, sob o céu estrelado, olhando as estrelas infinitas, sabendo profundamente que sua história de amor havia se tornado muito maior que eles próprios. Havia se tornado uma força genuinamente transformadora no mundo. E em algum lugar específico de São Paulo, numa casinha aconchegante do conjunto residencial Recomeço, uma mãe estava naquele exato momento tucando carinhosamente seu filho pequeno para dormir numa cama quentinha e confortável, num quarto só dele, depois de um jantar completo e farto. E ela não precisava pedir perdão angustiada porque não tinha comida, porque Fernando e Juliana haviam aprendido a lição mais importante. Quando você transforma conscientemente sua própria dor em propósito maior, você inevitavelmente acaba transformando o mundo inteiro ao seu redor. E assim, a história que começou com lágrimas de desespero numa praça de alimentação de shopping se transformou em centenas de histórias de esperança, dignidade e recomeço. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que pare, preste atenção genuína, se importe de verdade e estenda a mão oferecendo uma segunda chance sincera. Fernando olhou mais uma vez para o céu estrelado e sussurrou uma prece silenciosa de gratidão. Gratidão por ter parado naquele dia. Gratidão por ter prestado atenção. Gratidão por ter se importado. Porque aquele momento mudou. Não apenas 3 vidas, mas centenas delas, criando ondas de transformação que continuariam se espalhando por gerações futuras. E enquanto as estrelas brilhavam infinitas no céu de São Paulo, Fernando e Juliana entraram de mãos dadas na Casa Amarela, sabendo que haviam construído algo verdadeiramente eterno.
Uma família baseada em amor, uma missão baseada em compaixão e um legado baseado em esperança renovada. Fim da história.